Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Quero deixar mais uma palavra de edificação espiritual para as nossas almas, que se encontra aqui no livro de Atos, capítulo 12. A palavra do Senhor está escrito assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Só até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, olha que tremendo. A Bíblia fala que Herodes levantou a mão para maltratar alguns da igreja e matou Tiago, e isso agradou os judeus, né? E Herodes, vendo que isso agradou o povo, agradou os judeus, mandou prender Pedro também para matar ele, né? Ali apresentar depois da Páscoa. Encerrou Pedro na prisão. Só que a Bíblia fala que quando Pedro estava na prisão para ser morto ali depois da Páscoa, né? Apresentado ao povo, a Bíblia fala que a igreja fazia contínua oração a favor dele. Porque esse é o papel da igreja. Ela ficar unida para orar um pelos outros, né? Só que, diferente de muitos lugares, muitos não estão fazendo isso, né? Em vez de estar unidos para estar orando um pelos outros, muitos estão de mal um do outro. E aqui a Bíblia fala que a igreja estava fazendo contínua oração a favor de Pedro. Agora, o que me chama a atenção, meus irmãos, que mesmo Pedro sabendo que ia ser morto, Pedro ele conseguiu dormir dentro da cadeia, no cárcere. Olha para você ver que tremendo, irmãos. Sabe o que eu entendo com isso, meus irmãos? Porque quem tem vida reta com Deus, quem tem vida com Deus, não teme luta, meus irmãos. Quem tem vida santa com o Senhor, não teme a luta que vai passar, né? Pedro ele tinha certeza que se ele morresse, ele ia para a glória. E se ele ficasse vivo, ele ia pregar a palavra de Deus. Quem tem vida com Deus, meu, não perde o sono por causa de luta, por causa de problema. Quem anda em obediência com o Senhor, meus irmãos, não vai perder o sono por causa de luta, por causa de batalha, porque o cristão ele sabe que vai passar por luta, ele sabe que vai passar por batalha, mas tem Deus para nos dar, para nos fortalecer. Porque se o crente não passar por luta, não passar por batalha, meus irmãos, ele muitas das vezes ele acaba se acomodando. Ah, está tudo bem, não vou orar, não vou para a igreja porque está tudo bem. Pedro, mesmo sabendo que ia ser morto, ele conseguiu dormir. Agora tem pessoa que a primeira luta perde o sono, não vai mais na igreja, fica em depressão, né, trancado no quarto. Não, meus irmãos, quem tem vida com Deus não teme luta, não teme problema. Pedro conseguiu dormir, né? Pedro ele conseguiu dormir porque Pedro estava com a vida reta com o Senhor. Pensamos nós, meus irmãos. Não teme a luta, não teme a luta. Se você tem obediência com o Senhor, Deus ele nos guarda, ele nos livra, né? Apenas tenha fé, creia que Ele vai te tirar dessa situação, creia que Ele vai te dar força para fortalecer, para que você venha passar por essa luta, por essa prova. Ele não te abandonou, Ele está com você. Faça igual Pedro, né? Pedro estava tranquilo com o Senhor, porque ele andava uma vida reta com Deus. Ele tinha plena certeza que Deus ia livrar ele e livrou, se você ler mais adiante, né? Deus enviou um anjo lá e libertou ele. Assim que o anjo libertou ele, continuou pregando a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, se você tem uma vida reta com Deus, não tema a luta, não perde o sono por causa de prova, por causa de luta. Deus é contigo. Amém? Meus irmãos, guarda essa palavra, que Deus te abençoa e fica na paz do Senhor Jesus. Amém?